Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilberto, como muitos já me conhecem. Alguns nem tanto, né? Alguns me conhecem já há vários anos, outros me conhecem há pouco tempo, alguns, inclusive, talvez nem me conheçam pessoalmente. Então, também por isso, vou fazer aqui uma breve apresentação para que a gente possa ter uma proximidade um pouco maior. Então, como eu disse, meu nome é Gilberto, eu sou professor de História, sou professor de Filosofia, então eu tenho graduação em História, graduação em Filosofia, bacharelado em Filosofia e graduação também em Ciências Sociais, Sociologia. Sou mestre pela Universidade Federal de Uberlândia, na área de Educação, Trabalho e Educação, e neste ano de 2022 vou iniciar também o doutorado nessa mesma área, Trabalho e Educação. Sou professor há 25 anos, então, metade da minha vida eu passei dentro das escolas, passei dentro das salas de aula, me relacionando, evidentemente, com os companheiros de trabalho, mas, fundamentalmente, com os estudantes, com os jovens estudantes. Sou militante político desde o final da década de 80, me filiei ao PT entre 80 e 90, as décadas de 80 e 90, participei da campanha do Lula em 89, pelo PT, evidentemente. Participei de outras campanhas também do Lula, como para candidato à presidência da República. E em 2022, em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, e aí então iniciou o seu mandato, colocando em prática algumas coisas, podemos dizer assim, que entravam em choque com aquilo que eu sempre defendi, que seria um governo para os trabalhadores. Realmente, o governo Lula ele realizou vários ataques sobre a classe trabalhadora. A partir de então, comecei a rever a minha permanência nesse partido político e me afastei, não tendo uma atuação forte dentro do partido, né, dos trabalhadores, de 2002 até 2010. E neste ano de 2010, então, me filiei ao PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que tem como referência para a sua fundação, para a sua criação enquanto partido, a convergência socialista, não só, mas a convergência socialista, que era uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores, que saiu do Partido dos Trabalhadores, também devido às discordâncias com este partido no processo de luta em prol dos direitos dos trabalhadores. Então, a partir de 2010, sou filiado ao PSTU e acredito que este realmente é o partido que representa a causa dos trabalhadores e luta pela Revolução Socialista, que seria ou será a única forma de tirar a classe trabalhadora da situação de explorada, fazendo com que, então, essa classe se emancipe e possamos, então, construir o socialismo em nosso país e depois, expandindo essa revolução, podemos construir o comunismo, o mundo todo, então, sendo comunista. Então, com esse breve relato, né, acadêmico e de militância, é que eu pretendo desenvolver esse vídeo, e talvez outros depois, não sei, porque existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas no que diz respeito ao que é socialismo, ao que é comunismo. E essa confusão, que sempre existiu, ela se tornou ainda mais latente, se tornou ainda mais perigosa, inclusive, a partir do momento que Bolsonaro se tornou candidato à presidência da República e, principalmente, com a sua eleição à presidência da República. Para os chamados bolsonaristas, todos aqueles que eram contrários ao Bolsonaro são comunistas, são socialistas, são comunistas. Para os bolsonaristas, inclusive, o Brasil viveu um período de socialismo enquanto o PT estava no poder. E que o PT não pode voltar, senão o Brasil volta a ser socialista. Então, esta é uma confusão muito grande que tomou conta da sociedade brasileira. Um grande número de pessoas que
não sabem o que é socialismo, o que é proposta socialista, falam contra o socialismo, mas falam contra o socialismo através de uma fundamentação dos sites, e de sites bolsonaristas, sites de extrema-direita, onde, para eles, desenvolverem a sua política de propaganda, é interessante que eles tenham um inimigo. E esse inimigo, para a extrema-direita, é necessário que seja o socialismo. Então, para eles, tudo aquilo que é contrário à política que eles defendem é socialismo. Dizer que o PT é um partido socialista, um partido revolucionário, não tem fundamentação, não é verdade. Os próprios petistas, grande parte deles, assumem, evidentemente, não são revolucionários. Alguns se colocam como socialistas, outros como progressistas, como reformistas, mas o PT também é um partido de tendências, um partido que, podemos dizer assim, tem vários partidos dentro dele, como o PSOL também é. Então, dessa maneira, nós precisamos realizar essa discussão, precisamos realizar um diálogo para que a gente possa ter um entendimento sobre essa questão de socialismo. Hoje é comum falar que a Venezuela é socialista. A Venezuela nunca foi socialista, ela não está caminhando para o socialismo. Na Venezuela, o que existe é uma ditadura. Existe uma ditadura de direita, que é o Maduro, começou com o Hugo Chávez, com o Maduro, uma ditadura que o Estado interfere na economia, mas que, no entanto, ainda existem um número muito grande, para não dizer a maioria, das empresas sendo privadas. Então, a principal característica, uma das principais características do socialismo, é que não exista propriedade privada dos meios de produção. Então, a terra, as indústrias, os serviços também, a parte financeira, os bancos, não podem ter donos privados. Então, para que um país seja socialista, uma das primeiras coisas que a gente precisa observar é se existe propriedade privada. Se a predominância em um país é da existência da propriedade privada, esse país não é socialista. Pode até se dizer que ele está caminhando para o socialismo, está construindo o socialismo, poderia até ser, caso o governo, no caso da Venezuela, Nicolás Maduro, dissesse e desenvolvesse uma política com o objetivo de estatização das empresas. Mas não é isso que acontece lá. Então, tendo como referência a propriedade privada, nós vamos dizer que a Venezuela não é socialista, que a China não é socialista e que Cuba também não é, porque está restaurando o capitalismo. Então, dois países que nós citamos, China e Cuba, passaram por um processo de tentativa de criação do socialismo, mas nesse momento histórico, no momento, na atualidade, o que acontece é a restauração do capitalismo nesses países. Por quê? Porque esses países que tiveram a extrema maioria dos meios de produção sob o controle do Estado, agora está voltando para as mãos de indivíduos, de empresas privadas, nacionais e estrangeiras, inclusive, tanto em Cuba quanto na China. Então, a partir desse ponto, da existência ou não da propriedade privada, a gente começa a analisar e entender que, no momento, não existe nenhum país socialista no mundo, muito menos comunista, e que nós vamos tentar entender a diferença entre capitalismo, socialismo, comunismo, para a gente perceber que é um erro quando as pessoas falam que Cuba é comunista, que China é comunista, que Venezuela é socialista. Então, nós precisamos de entender isso, para que essa confusão que existe na atualidade, na cabeça de grande parte das pessoas, acabe. A bem da verdade, essa confusão não é culpa das pessoas que estão discutindo esse tema sem terem a consciência e o conhecimento a respeito deste tema que nós estamos colocando, mas sim das pessoas que colocam essa discussão de maneira totalmente equivocada, propositalmente ou não.
propositalmente por parte daqueles que estão no poder, por parte daqueles que estão querendo chegar ao poder, ou seja, a extrema-direita, para construir esse inimigo. E aí colocam que quem defende determinadas situações são comunistas, são socialistas. Pode até ser que sejam, né? Quem defende a reforma agrária, quem defende a reforma urbana, quem defende o fim das opressões, esses podem ser socialistas, podem ser revolucionários, como também podem não ser socialistas, podem não ser revolucionários, porque não é necessário que seja socialista para você defender o fim das opressões, o fim do racismo, do machismo, da LGBTfobia. Não é necessário que você seja comunista para defender a reforma agrária, a distribuição de terra, que a população urbana tenha moradia. Então, nem todos aqueles que são favoráveis a tudo isso que eu disse precisam ser socialistas. Então, essa confusão também é feita. Precisamos distinguir isso aí, precisamos separar quem é socialista, quem é comunista, quem é anarquista, quem é capitalista, reformista, enfim, esse entendimento é importante. Mas a confusão criada a partir do Brasil, no caso específico, dos bolsonaristas, da política de Bolsonaro, de seus filhos, de todas as pessoas que estão em torno dele, do astrólogo Olavo de Carvalho, falar que o PT é comunista, que o Brasil já foi socialista, isso é uma alucinação desse pessoal. Só repetindo aqui essa primeira diferença que a gente já colocou. Em um país socialista, não pode existir propriedade privada dos meios de produção. Se existe propriedade privada dos meios de produção, é capitalismo. A propriedade privada é característica do capitalismo. No socialismo, é a propriedade coletiva, a propriedade sob o controle do Estado, e o Estado sob o controle dos trabalhadores. Então, dentro dessa situação, o que nós precisamos de entender no primeiro momento é que o mundo passou por um processo de transformações, e passa. O mundo está em constante transformação. E no que diz respeito à questão econômica e política, não é diferente. A humanidade passou por vários modos de produção. O que é um modo de produção, gente? O modo de produção é a maneira pela qual os humanos, nós seres humanos, produzimos coletivamente os nossos meios de subsistência, ou seja, para a nossa sobrevivência. Como nós produzimos, como nós nos organizamos para produzir os bens necessários para a nossa sobrevivência. Como nós nos associamos em sociedade. Então, esse é um modo de produção. Um modo de produção. E aí nós tivemos alguns modos de produção existentes na história da humanidade. Olha, quando nós estamos falando de socialismo, evidentemente, no caso em específico, nós estamos falando do socialismo científico, o socialismo criado por Marx e Engels. Engels, o grande parceiro intelectual de Karl Marx. Então, estes dois, Marx e Engels, eles construíram cientificamente, a partir de estudos históricos, sociológicos, econômicos, eles perceberam a existência de vários modos de produção na história da humanidade. Nós tivemos o primeiro modo de produção, chamado modo de produção primitivo. Ele foi o mais duradouro, o mais antigo, o mais duradouro, aquele que a humanidade viveu mais tempo com ele. O homem vivia da caça, da coleta, tudo que coletava, e também depois que produzia, um tempo depois também, quando veio a Revolução Neolítica, na produção agrícola, criação de animais, tudo era de todos, era dividido entre todos. Mas não com aquela ideia de que muitos da extrema-direita, bolsonaristas, vêm dizer então aquele que não trabalhava também recebia parte da produção, mesmo sem trabalhar, sem fazer nada? Não, não é isso. Mas isso aí é uma outra discussão também que nós vamos desenvolver em outro momento. Mas então o modo de produção primitivo, esse, né, que durou mais tempo na história da humanidade, principalmente ao longo ali da pré-história. Todos trabalhavam juntos e recebiam
a mesma recompensa. Todos trabalhavam. Logo depois, veio o modo de produção asiático, também podendo ser chamado de modo de produção tributário, porque ele funcionava através do recolhimento de tributos. Esse modo de produção ele aconteceu principalmente na Ásia, na África e nas Américas, né? Então, foi no Egito, na China, e aí incas, maias, astecas, aqui no continente americano. Então, nesse modo de produção, os bens eles eram fabricados pela população, né? E uma parte desses bens era confiscada pelo Estado, através, né, dos chamados tributos, também por isso, modo de produção tributário, né, o modo de produção asiático. Então, a população trabalhava, a população produzia, e o Estado ia lá e confiscava uma parte daquela produção, em forma de tributos. Por quê? Porque quem estava no Estado, quem estava no poder político, aristocratas, religiosos, esses aí não produziam, mas eles também precisavam do alimento para sobreviver. E precisavam de ter casas, então o tributo ele era na forma de alimentos, mas também na forma de trabalho, a pessoa construindo os monumentos, moradias e tudo mais. Depois, o modo de produção escravista, né? O escravismo antigo, não esse escravismo que existiu na modernidade, no continente americano principalmente, no caso do Brasil também, né? Claramente, a escravidão de 1500 até 1889, o período aí da escravidão no Brasil. Então, esse modo de produção escravista ele aconteceu na Europa, nas civilizações mais conhecidas como a Grécia e Roma. Neste período aí, já existiam as diferenças de classes sociais. Então, os escravos trabalhavam, produziam, e a maior parte de tudo ia para os aristocratas, para os governantes, para os ricos, para a elite, que eram os senhores de escravos, aqueles que tinham os escravos, as pessoas com suas propriedades. Logo depois, tivemos também o modo de produção feudal, aí na Idade Média, né, o feudalismo, ocorreu principalmente ali na Europa, uma característica europeia, né, de produção, de modo de produção. Com isso aí veio a decadência do escravismo e veio, então, a servidão. Os servos camponeses eram aqueles que produziam, e a nobreza e o clero se apoderavam dessa produção, de parte dessa produção, para a sua sobrevivência também. O comércio que existia era na base da troca. Então, era uma economia de subsistência também nesse período. Logo depois, iniciando a Idade Moderna, veio aí, então, o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, então, veio com o fim do feudalismo. E, a partir do modo de produção capitalista, ele transforma tudo em mercadoria. Até mesmo o trabalho se torna uma mercadoria, porque o homem vai vender a sua força de trabalho. E aí é que vem o salário. Então, neste período, dessa transição ali da Idade Média para a Idade Moderna, o capitalismo está nascendo esse novo modo de produção que vai, então, prevalecer até os nossos dias, até a nossa atualidade, e que vem, a partir daí, então, a luta contra esse sistema capitalista, contra esse modo de produção capitalista por parte dos socialistas que defendem o modo de produção socialista, evidentemente. Mas essa luta, que tem como nome socialismo, a luta pela transformação do mundo, destruindo o modo de produção capitalista, iniciando o modo de produção socialista, se dá principalmente a partir da Revolução Industrial, que está ali no século XVIII, em torno de 1760, o ano 1760, meados do século XVIII, né? E aí, então, inicia-se essa luta em prol do modo de produção socialista, que foi tentado colocar em prática em alguns lugares do mundo. Nós tivemos a Comuna de Paris, em 1871, e por alguns meses os revolucionários conseguiram se manter no poder, mas depois a principal das revoluções socialistas, a Revolução Russa de 1917. E aí, por alguns anos, a Rússia realmente estava construindo o socialismo, até que veio algumas mudanças, com a morte do Lenin e a ascensão de Stalin ao poder, que isso é assunto para um outro momento. Também esse processo da construção do socialismo na União Soviética começa a tomar um outro corpo. E o socialismo, no modo de produção socialista, como nós já dissemos antes, o que predomina
é a propriedade coletiva dos bens. A propriedade coletiva que é controlada, gerida pelo Estado, mas o Estado estando nas mãos dos trabalhadores. E como isso acontece? O Estado sob o controle, o domínio dos trabalhadores, através de uma revolução. É feita uma revolução, e aí os trabalhadores assumem o Estado, o controle do Estado, e inicia a construção do socialismo. Sendo assim, então, nós vamos ter uma democracia operária. Nessa democracia operária, não existe a democracia burguesa. Nós vivemos hoje em uma democracia burguesa. É a democracia onde quem está no poder político é a burguesia. Então, tudo aquilo que é feito é voltado para os interesses de quem está no poder. E quem está no poder é a burguesia. Em uma revolução, quando os operários, os trabalhadores assumem o poder, nós vamos ter uma democracia operária. E aí, o que é feito politicamente e economicamente é em benefício dos trabalhadores. Qual democracia, vamos dizer assim, entre aspas, é mais democrática? A burguesa ou a operária? Evidentemente que a operária, porque a classe operária é infinitamente maior em termos de quantidade de pessoas do que a classe burguesa. Então, a democracia operária, entre aspas, é muito mais democrática. A partir daí, então, dessa organização de uma sociedade socialista, passaria, então, a construção de uma sociedade, de um modo de produção comunista. O modo de produção comunista, nele não existiria mais o Estado, não necessitaria mais de dinheiro, enfim, tudo isso é resultado de um processo de construção histórica, porque o modo de produção capitalista já teria sido totalmente destruído e a humanidade, então, perceberia que não era mais necessário ter aqueles resquícios do capitalismo para que o comunismo pudesse existir. E para o comunismo existir, tem que ser no mundo todo. Se não existe Estado, então não existe fronteiras. Então, para ser comunismo, precisa ser o mundo todo. Então, esse aí é o primeiro momento para a gente tentar compreender um pouco das diferenças entre socialismo e capitalismo e comunismo, para que a gente tente sair dessa confusão criada de forma proposital ou não pela extrema-direita e pelos bolsonaristas aqui no Brasil, para que a maioria das pessoas, mesmo os trabalhadores, fiquem contra aquilo que os representa, que é o socialismo e não o capitalismo. Até breve, um outro vídeo sobre esse mesmo tema.